Gênesis capítulo 21, versículos 17 e 18. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque o Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O nosso tema hoje é: mesmo que tudo pareça perdido, não temas. Mesmo que tudo pareça perdido, não temas. O capítulo 16 de Gênesis conta que Sarai, mulher de Abraão, sendo ela estéril, disse a seu esposo que tomasse a sua serva egípcia, Agar, e se deitasse com ela, a fim de gerar filhos para o casal. Abraão concordou com a ideia de sua esposa Sarai e fez de Agar sua mulher. Talvez fosse comum nessa época tal prática. Porém, não há um registro na Bíblia em como Abraão e Sarai perguntaram a Agar se podia ter intimidade com seu patrão Abraão para ter um filho. Pelo simples fato de ser escrava, ninguém quis saber da sua opinião ou consentimento. Na relação entre Agar e seu senhor, podia até não existir amor. Ela podia apenas ser tratada como objeto para a reprodução e condenada a satisfazer apenas os desejos da sua patroa. O versículo 3 diz: Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar, depois que engravidou, consequentemente, a vaidade tomou conta dela e pôs-se a menosprezar Sarai, sua senhora. Então, Sarai tornou dura a vida de Agar por permissão de Abraão. Diante da tamanha aflição, Agar decide fugir, mesmo em pleno estado avançado de gravidez, da casa de seus patrões. Agar fugiu de sua patroa por se sentir abusada e indefesa, mas depois teve que regressar e continuar a servir em obediência ao anjo do Senhor que lhe aparecera junto a uma fonte de água. Como nós podemos ler no versículo 9 do capítulo 16. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O versículo 11 diz: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Portanto, depois Agar, que deu à luz um filho, nessa altura, Abraão tinha 86 anos de idade e chamou ao filho Ismael. Passado algum tempo,
Já no capítulo 17, Deus muda os nomes de Abraão e Sarai. Concretamente, no versículo 5, onde está escrito: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Portanto, Abraão, que significa pai exaltado, passou a chamar-se, a partir desse momento, Abraão, que significa pai da multidão. E sua esposa Sarai, que significa contenciosa, passou a chamar-se Sara, que significa princesa. 14 anos depois do nascimento de Ismael, Sara teve um filho segundo a promessa que Deus havia feito a Abraão. É Gênesis capítulo 21, versículos 2, 3 e 5, podemos ler. 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que Sara lhe dera, Isaque. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Já no capítulo 21, onde lemos, Agar volta a ser abusada mais uma vez pela sua senhora, aquela que havia violado a sua vontade, fazendo-lhe deitar com seu senhor. O versículo 14 diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Conforme podemos ler no versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Nesta passagem bíblica, Agar é expulsa pelas mesmas pessoas que a abusaram antes. A expulsão de Agar e Ismael para o deserto significava morte. Para eles estava tudo acabado. Significava o fim da vida deles. Não havia nenhuma esperança neles, senão a morte. Agar e seu filho haviam sido escoraçados para o deserto, para o lugar de sofrimento e solidão. Lá no deserto, no lugar de provação, Agar com seu filho Ismael, ambos sedentos e famintos. Agar chegara em um momento de sua história onde ela não via mais expectativa alguma para a sua vida e para a vida do seu filho. O grande medo que ela tinha era de que seu filho pudesse morrer. Por isso, quando viu que a água do odre havia acabado, lançou o menino debaixo de uma árvore e afastou-se para não assistir seu filho morrer. E mais,
Ela, sentada, Agar, levantou desesperada sua voz e chorou. Mas o anjo do Senhor foi ao socorro dela e mostrou a água a Agar, a água para saciar a sua sede e a sede do seu filho Ismael. Havia chegado um momento de virar a página na vida de Agar. Deus estava apenas começando a transformar as maldições de Agar em bênçãos. E foi ali no deserto que aconteceu o maior milagre na vida de Agar e do seu filho. Podemos conferir o texto de Gênesis, aqui no capítulo 21, versículo 17, onde está escrito: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Meus irmãos, Deus socorreu mãe e filho no momento da aflição. E como se isso não bastasse, o Senhor fez uma promessa a Agar. Deus prometeu a ela que faria de Ismael, seu filho, uma grande nação. Aquele que foi girado, aquele que foi escoraçado. Ismael não morreu, Deus o abençoou e mais tarde cumpriu-se a promessa de Deus na vida de Ismael. Aqui nós temos algumas lições a aprender com Agar. Primeira lição: com Agar aprendemos que Deus nos encoraja. Versículo 17. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Meus irmãos, Agar foi usada e depois que não tinha mais valor para os seus senhores, foi jogada fora, lançada no deserto, com um pouco de alimento e água. E ela ficou vagueando pelo deserto, aguardando a morte, chorando ela e o filho em meio a tanto sofrimento físico e emocional. Deus disse a Agar para não temer, porque ele, o Senhor, havia ouvido a voz do menino. Aleluia! Deus vendo e ouvindo o choro da criança em tempo de aflição, meus irmãos, Deus pode nos ajudar por meio da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de encorajamento. A palavra de Deus. No deserto da vida, o Senhor pode, através da sua palavra, nos encorajar. A Bíblia nos dá coragem para vencermos, coragem para resistir, coragem para lutar. Segunda lição: com Agar aprendemos que Deus nos orienta. Deus nos orienta, irmãos. No versículo 18 encontramos escrito: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Amados, Deus, ao ver o choro de Agar e ouvir a voz do menino, não só encorajou aquela mulher, como também deu a ela orientação, dizendo para erguer-se, levantar o menino e segurá-lo pela mão. Glória a Jesus. Agar estava sentada e o filho deitado, quando Deus falou. Meus amados, as palavras de coragem de Deus dão novo ânimo ao coração
daquela que já havia sido desistido. Agar já havia desistido, mas agora, com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, ela ganha ânimo, ganha coragem. Quando nós temos o Senhor do nosso lado, meus irmãos, o nosso medo é derrubado. Se você está cansado de lutar, coloque sua vida nas mãos de Deus. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Erga-se. Vendo que não havia mais água no odre, e o medo de perder seu filho tomou conta dela naquele deserto, e já não quis mais caminhar. Procurou um arbusto e sentou-se debaixo daquele arbusto. De longe, ela só conseguia ver e pensar no pior à sua frente. Pensar na morte do filho. E assim, tornou-se cega. Mas Deus, aleluia, a encorajou e ela renovou as forças. Glória a Jesus. Abriu os seus olhos. Foi então que Agar viu um poço de água e, indo a esse poço, encheu o odre de água e deu de beber a seu filho. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, o poço estava ali diante de Agar, mas ela não havia visto. Ela não conseguia enxergar. Quantas vezes a solução durante a crise está à nossa volta e nós não conseguimos enxergar. Nós não apercebemos que está lá a solução. Jesus disse uma vez em Lucas, está registrado no capítulo 4, versículo 18, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que havia sido ungido, Jesus, para dar vista aos cegos, para dar vista a mim e a você. Amados, Jesus veio para abrir os nossos olhos, veio para nos dar visão. Visão das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Visão para nós contemplarmos as promessas que Deus fez sobre a nossa vida. O Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu a água que estava diante dela. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, está enfrentando alguma crise, peça para o Senhor abrir os seus olhos hoje e agora. Peça hoje e agora. Glória a Deus. Terceira lição. Com Agar, aprendemos que Deus está presente em nossa vida. No versículo 20 está escrito: e era Deus com o moço que cresceu. Vejam como tem sido Deus para com os seus filhos. Como tem sido Deus para conosco. Deus não deixou que a vida de Ismael terminasse naquele deserto. Não permitiu isso. O Senhor dissipou o medo de Agar. Aleluia. Ele fez-se presente na vida de Agar e na vida de seu filho, prestando auxílio a eles. Nos versículos 13 e 18 do mesmo capítulo 21, o Senhor havia prometido a Abraão e Agar que seu filho Ismael também seria uma grande nação, assim como havia antes prometido a Isaac.
o filho da promessa. Vamos conferir o versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus cumpriu o que havia dito. Ismael mais tarde casou-se com uma egípcia. Os seus descendentes são os árabes. Nós hoje ouvimos falar da riqueza que os árabes têm, a grande riqueza existente no Médio Oriente. Hoje em dia, o mundo árabe é uma potência. E tudo começou com Ismael. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso, minha irmã. Nós não estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado. Quando você enfrentar os seus maiores medos, perto está o Senhor, perto de si. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, conforme escreveu Mateus no capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele é fiel. Creia na sua palavra. Creia na palavra do Senhor. O Salmo 46, no seu versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amado, quando você está angustiado, fique sabendo que o socorro vem de Deus. Ele é o nosso refúgio. Amados, o Senhor é o nosso refúgio. Ele está presente na nossa angústia. Ele está presente nas nossas tribulações. Ele está presente na doença. Ele está presente quando nos perseguem, quando nos falam mal, nos injuriam, quando nos abandonam, quando nos mandam embora. O Senhor está sempre presente. Ele está do nosso lado. Ele é o nosso socorro. Lições que nós aprendemos com Agar. Com Agar, aprendemos que Deus é o nosso socorro em tempo de aflição, assim como acabamos de ler no salmo anterior. Em tempos de aflição, podemos contar com o encorajamento de Deus, com a orientação do Senhor e a sua presença. Temos que contar com isso. Deus sempre esteve presente no momento em que Agar, uma mulher abusada, desprezada, abandonada, desesperada e escorraçada, ela foi socorrida. Ela foi confortada por Deus. Da mesma forma que Deus fez com Agar, Ele orienta-nos nas nossas jornadas diárias a confiarmos nele, para fazermos a sua vontade, para fazermos o que Ele manda. Quero apelar a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que está acompanhando esta ministração, tal como Agar. Confie na soberania de Deus. Creia que Deus está no controle e que cumprirá sua promessa em sua vida. E da mesma forma que Ele fez com Agar e seu filho, fará também com você. Minha irmã, meu irmão, conte com a providência divina. Isto é, Deus providenciou um poço no deserto para Agar. Se fez isso para Agar, da mesma forma, Ele provê para nós hoje tudo que precisamos para sobreviver. Deus vai providenciar tudo que você precisa
para sobreviver, minha irmã, meu irmão. Deus vai providenciar. Glória a Jesus. Não prejudique a ninguém. Também aprendemos isso com Agar. A nossa tendência, às vezes, quando alguém nos faz mal, é retribuirmos com o mal. Não faça isso, não. Não pague o mal com o mal. E sim, pague com o bem. Sara quis prejudicar Agar. E isso não era da vontade de Deus. Mas mesmo assim, Agar não pagou com o mal. Ela preferiu permanecer no deserto. Não quis se vingar. Deus está vendo tudo que está acontecendo com a sua vida, com a minha vida. Ele está pronto para nos socorrer. Abra os olhos para ver o impossível. Nós já aprendemos aqui, vimos que havia ali um poço e Agar não tinha visto, de tanto aflita que estava. Mas, quando clamou e Deus lhe abriu os seus olhos, ela viu o poço de água. Seria impossível colocar um poço no deserto, mas como diz a palavra, para Deus nada é impossível, porque Ele é fiel. Quando Deus promete abençoar, Ele cumpre. Para Ele nada é impossível. Para si, tudo será possível quando você acreditar em Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, não se esqueça. Assim como Agar ergue a sua voz e clame a Deus, é preciso chorar com intensidade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não adianta querer a bênção, a não ser por meio de oração. Deus enviará o seu anjo ao seu encontro e vai aparecer bênção de verdade. Surgirão bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Mas para tal, temos que chorar para Deus e buscar tais bênçãos por meio de oração. Não faça guerra contra o seu próximo, só para ser abençoado. Não faça batota. Não se envolva em brigas. Não se envolva em questões obscuras, curandeiros, feiticeiros. Dobre o seu joelho. Ore ao Senhor. Busque com oração ao Senhor, que Ele dará bênção a você. Dará bênção a você e a sua família. Como Agar, aprenda a enfrentar o medo. Enfrente o medo. Deus mandou o anjo falar com Agar para não ter medo. Deus está conosco e ouve a nossa voz. Desde que nos dirijamos a Ele com sinceridade de coração. Levante-se, irmão, e lute. Levante-se, irmã, e lute. Você que está acompanhando esta ministração, levante-se e lute. Neste episódio, vemos o anjo mandando Agar levantar-se e fazer a sua parte. Deus proveu o poço. É Agar que tinha que se levantar, caminhar, ir ao poço, buscar a água e dar a água ao seu filho. Deus já havia dado água. Deus já havia enviado o anjo. Cabia a Agar fazer a sua parte. Quantas vezes Deus manda nos fazer algo e nós ficamos sentados, ficamos parados, deitados, murmurando, lamentando, acusando, duvidando, ao invés de fazermos a nossa parte. Faça a sua parte. Deus já prometeu. Adapte-se aos novos tempos. Adapte-se aos novos desafios. Agar e Ismael tiveram que se adaptar e viver uma nova vida ali no deserto. E nada lhes faltou. Ficaram no deserto. A vida era dura. Mas eles tiveram que se adaptar. Tiveram uma nova vida.
Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esta ministração, não recuse o que é novo quando vem de Deus para você. Às vezes precisamos sair da rotina, sair daquilo que é tradicional, para nos adaptarmos a uma nova realidade. Aleluia. Temos que ter coragem. Aceite mudanças na sua vida. Aceite mudanças no seu modo de ser. Aceite mudanças na sua família. Aceite mudanças no seu emprego. Aceite mudanças na sua igreja. Aceite mudanças no seu lar, no seu trabalho. Quando essas mudanças venham de Deus. Mesmo que tudo pareça perdido, não temas. Lembre-se de que Deus é poderoso para trazer luz em meio às trevas. Que a bênção do Senhor seja com todos. Amém.